Olá, afortunada, afortunada do meu coração, tudo bem? Boas noites. Então, gente, hoje a nossa live é Clitóris, esse desconhecido. E eu trouxe, quer dizer, está chegando aqui pra gente a doutora Priscila Calil, que é sexóloga somática também e trabalha com fisiosexologia. Ela vai explicar pra gente é, sobre o clitóris, que ainda é um mistério para a maioria da humanidade. Boa noite, meus queridos, boa noite para todo mundo que está aí. Vou fixar o nome aqui na live, só um minutinho, que, gente, o que acontece? Esse ciclone aí, sei lá, furacão, tempestade que rolou lá no sul, parece que ele agora chegou aqui na minha casa. E aí tá uma ventania danada aqui em casa, a internet não tá 100%, enfim, tá tudo estranho. E peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que às vezes a conexão por si só às vezes já é uma droga, né? E agora então com essa ventania, nossa, tá pior ainda. E assim, né? É o 4G, é o Wi-Fi, tá tudo complicado. Só aguardando. Perdão, gente. A Priscila chegar para a gente começar e falar desse órgão tão importante. Tão importante não. Fundamental, né? Fundamental na vida das mulheres, na vida dos homens. Vamos lá, transmitir ao vivo. Ah, tá. Vamos lá. Priscila chegou e está aqui conectando com a gente. Só um minutinho. Oi, Olá, oi, Priscila. oi. Tudo Tudo bom, bem? querida? Tudo e Tudo. você, Paulo? Tudo jóia. Buenas noites. Buenas noites. Primeiro, obrigada aí pela presença, né? Porque, enfim, né? A gente faz uma live e tal, mas é sempre um momento em que a gente está deixando de atender alguém e sempre trazendo informação, né? Que é, nossa, fundamental, ainda mais nos dias de hoje. E começou o trava-trava. Pronto. Começou o trava-trava, gente. A internet tá uma loucura. E eu tava falando ainda agora, começou O a ciclone. ventania aqui agora. Aqui em casa. E agora tá ventando horrores. Mas vamos lá. Gente, a Priscila, a doutora Priscila, vai falar pra gente sobre o clitóris e explicar pra gente, que eu também tô curiosa, sobre fisiosexologia, não é isso? Isso mesmo, Paula. Isso. Então, por Então, favor, a casa é sua. eu trabalho com sexualidade há 20 anos e em 2008, na parte da fisioterapia, né? Fisioterapia Uhum. pélvica com ênfase na sexualidade. E aí, em 2008, eu conheci o curso de fisiosexologia lá na Espanha, com um profissional que eu já tinha feito uns cursos aqui no Brasil de ginástica abdominal hipopressiva. E, e como ele criou esse curso, eu fui lá para a Espanha para fazê-lo. Então, a fisiosexologia, ela é uma técnica da fisioterapia também, que ela trata a parte de causa de problema mesmo. Então, fazendo uma harmonia com o sistema nervoso central. Então, é bem interessante e eu utilizo bastante junto com as técnicas da sexologia somática, que vieram a somar-se muito no meu trabalho e Essa, com foi, certeza. assim, fundamental. Ela é um diferencial, sim, que é impressionante, né? Imagina, Mas como minha formação é em fisioterapia, então sempre essa parte muscular, essa parte dos órgãos, assim, me deixa muito mais intrigada, muito mais inquieta, e a gente vai em busca mesmo do conhecimento para poder ajudar cada vez mais as pessoas, né? Não, com certeza. E falar de clitóris é sempre, invariavelmente necessário. Porque, Invariavelmente. lamentavelmente, né, 2020, como é que pode, assim, tem gente, a gente brinca, a gente ri, né, para ter leveza, mas se você pensar que a gente está avançado, em pleno século XXI, e tem gente que não sabe o que é
né? E não são só homens. Ah, Exato. o homem não sabe. Não, mulheres também não sabem o que é o clitóris, não Uhum. sabem para que que serve. Aí, nossa, então tem coisas bizarras que eu já vi assim. Cada um tem o clitóris onde quiser, gente. Vou Bem nem assim, né? comentar, né, gente? Vou nem comentar. Enfim, né, as descobertas sobre esse órgão aí fundamental são bem recentes, né? 2009, 2010, que a gente tem o clitóris. Essas descobertas sobre, enfim, a casa é sua, né? Por favor. Então, assim, a primeira coisa assim, que a gente tem que começar a entender é que o clitóris, ele é o órgão sexual feminino. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a desmistificar. Órgão sexual masculino é pênis e órgão sexual feminino é clitóris. Não é vagina. Então, todo mundo imaginava, né? Até se hoje, se eu perguntar assim, né? É novidade para alguém saber que clitóris é o órgão sexual? Então, vamos respondendo aqui também para a gente ver para quem que isso já começou a elucidar um pouquinho, né? Para mim, quando eu descobri isso, eu falei, gente, trabalho há tantos anos com sexualidade e não sabia que o clitóris era o órgão sexual feminino. E ele tem uma formação, ele é tão complexo e tão lindo e tão potente e a gente não sabe nada mesmo dele, né, Paula? Então hoje Nada. assim eu quero tentar mostrar em algumas imagens aqui como que realmente ele é. Porque quando a gente tem a verdadeira noção e conhece ele, a gente começa a sair da ciência. E aí a gente vai para uma área que é muito melhor, né? E a gente vai ter relações de uma forma muito mais surpreendente. Porque hoje a gente conhece o quê? A glande. E o A pontinha, resto de né? todo esse órgão fica desconhecido. E as pessoas acham que o prazer de clitóris é diferente de prazer de vagina, e na realidade o prazer é do órgão sexual. Né? Então, só que ele está desenvolvido em uma parte só e não nessa complexidade toda dele. E é o que a gente Sim. mais trabalha na sexologia somática, né? Desenvolvendo esses tecidos eréteis da Sim. mulher, né? Que a gente até bem pouco atrás nem sabia que eles existiam. E Como são é que vários pode, né? tecidos eréteis. Isso que é o Pois mais é, interessante, né? Oi, exato. Sabrina, tudo bem, querida? Sabrina sempre presente aí nas lives do pessoal do Sexológico, né? Ah, legal. Bem-vindos aí todos, né? Isso, Não, precisamos falar sobre o clitóris, gente. Precisamos. Precisamos. precisamos sim. Então, eu vou tentar mostrar pelas imagens, tá, Paula? E você vai me guiando, porque eu vou Claro. tirar o foco de mim para colocar Tá. lá no meu computador, tá? Ah, Hoje legal. a live pode ser dentro do meu consultório, porque ela foi Ah, mais que cedo do que legal. nos outros dias. É. Pois é, Deixa porque eu fazer às ver 21 aqui. horas está muito concorrido, gente. E Tá, aí a conexão levanta já não um. está muito boa, fica pior, né? Isso. Agora tá dando para ver, mas está Veja lá. bem distante. É, isso, melhorou. Não dá para ler, mas dá para ver. Tá, então o Isso. que que nós temos nessa imagem aqui? Então hoje é uma live bem educativa para nós, né? E Sim. para as pessoas que estão aí. Então o que que nós temos nessa imagem, né? É uma mulher em posição ginecológica, onde nós Uhum. conseguimos observar os lábios externos, os lábios internos e o prepúcio que recobre a glande do clitóris. Aí vem a glande do clitóris, os lábios internos, que são uma continuação desse clitóris. Olha que interessante, Paulo. Porque tem muitas pessoas hoje que estão fazendo cirurgias. Gente, isso é uma bizarrice. Nossa, isso é uma mutilação sexual. Então as Pois pessoas é. estão lá retirando lábios internos porque acham que eles são muito grandes, mas eles são fundamentais para a nossa sexualidade porque eles fazem um movimento na hora da penetração, na hora das nossas relações,
que vai ajudar um orgasmo melhor. Então, pessoas de vagina, deixem os seus lábios internos no lugarzinho deles. Né? Deus fez eles perfeitos, não precisa ninguém mexer neles. O teu tem o ciclone e o meu tem os motoqueiros, hein, Paulo? Que ficam passando Normal. pela rua. E aí, Normal. então aqui nós temos glande de clitóris. Logo para baixo, a gente já consegue observar a uretra. Mais para baixo, a entrada da vagina, a inserção dos lábios internos bem no final e a região do períneo, que fica entre a entrada da vagina e o ânus. Então, a vulva, ela é extremamente importante na nossa vida, na nossa sexualidade. Por que ela é importante? Porque nessa região estão os nossos músculos sexuais, que são os músculos trabalhados no nosso trabalho. Então, a mulher, ela tem corpos cavernosos, assim como o homem também tem corpos cavernosos, e ela tem 2 corpos esponjosos, diferente do homem que tem um. O nosso, ele é abertinho, para fazer a partezinha ali da glande do clitóris, da uretra e da entrada vaginal. Então, eles são músculos, olha só que interessante, músculos estriados esqueléticos. O que é isso no português nosso, né? Eles são músculos treináveis. Então, a gente consegue treinar esses músculos para que as pessoas de vagina tenham mais sensibilidade e mais prazer nas relações. Então, recobrindo os corpos cavernosos, músculos. Recobrindo os corpos esponjosos, músculos também. E são músculos puramente sexuais, mas que têm uma interferência extremamente importante na parte urinária e também na parte anorretal. Porque a musculatura sexual, ela é formada pelos corpos cavernosos, corpos esponjosos e também pelo esfíncter externo do ânus. Olha só que malha interessante, ele chega praticamente a quase fazer um 8 aqui. Então, é um músculo extremamente pequeno, mas extremamente potente, que serve para quê? E ele se move. Então, a gente hoje tem técnicas para avaliar essa musculatura, para que a gente possa saber se ela está se movimentando, se ela está forte, se ela está fraca, se ela tem tônus ou não. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais, e aqui a gente já tem o clitóris. Eu vou tentar subir aqui um pouquinho a câmera, porque tem as pessoas que acho que assim dá para ver melhor, Isso. né? Deu, ficou melhor. Então, olha só, aqui a gente consegue ter um corpo, ver o corpo do clitóris, de uma bem interessante. Por quê? Porque aqui a gente consegue observar na partezinha deste órgão sensorial, desse sensor, os corpos cavernosos, que são esses mais branquinhos, mais clarinhos. E na parte de baixo, a musculatura dos corpos esponjosos. Então, olha aqui, a gente já consegue ter uma ideia do corpo dele e de como ele comunica com a entrada da vagina. E ele se comunica com a uretra. Olha só que lindo, ele vai ali na voltinha inteira da uretra. E tem muitas pessoas que acham que a uretra, ela é simplesmente um órgão de fazer xixi, né? Que é um órgão também Pois é, que é extremamente importante nas nossas relações, que ele é extremamente sensível e faz parte desse tecido erétil. E vamos ver agora uma imagem do clitóris, que a gente chama uma imagem de 3D. Então, essa tá. Se você puder chegar um pouquinho mais próximo, porque tá. Né, não deixa eu tá. fazer assim. Levanta um. Isso. Levantar um pouquinho a tela. Ah, tá melhor assim. É melhor, gente, né? eu tô vendo melhor, mas vocês têm que falar. Quem tá aí, gente, dá um alô aí, vocês estão conseguindo ver, tá? Se não estão, por favorzinho, tá? Então, toda Bem legal. essa partezinha amarela
ela é o nosso clitóris, ela é o clitóris de uma mulher com vagina, né? Então, olha só, tem um corpo que realmente parece um pênis, né? E você Uhum. sabia que ele entra em ereção? Igual uma Sim, ereção no homem. sim. Cadê? Eu me perco porque eu não estou aqui. E aí ele tem as perninhas que vão lá por detrás da vagina e as pernas dos lados. Olha só uma imagem anterior desse clitóris, superior, né? A gente está vendo lá do comecinho. Tá dando para entender a imagem, Paula? Sim, sim, tá dando pra ver, tá Então, dando pra olha ver só. legal. As pernas do clitóris para os lados, o Uhum. corpinho dele e lá atrás os bulbos. Sim, Então, quando eu me deparei com essa imagem, eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Como é potente esse nosso órgão sexual. E aí a gente tem várias outras imagens também que dá para a gente estar trazendo em umas próximas, mas eu penso que essas aqui, uma ideia de como ele é constituído e como que dá para a gente melhorar toda essa estrutura com técnicas que são muito eficientes, né? sim, verdade. E, e esse clitóris, ele é importante por quê? Porque ele entra em ereção, como eu já estava falando. Então ele entumece, toda parte daqueles bulbos vai entumecer, vai ficar grande, e aquela partezinha de fora, que eu falei que parecia um pênis, ele também entra em ereção. E como que tudo isso acontece? Isso acontece via sistema nervoso central. Então, o cérebro manda uma informação, as artérias vão abrir. Então, o mecanismo de ereção de um homem é igual ao mecanismo de ereção de uma mulher. É a mesma coisa. Então, o cérebro manda informação, as artérias elas vão se abrir para o sangue entrar. E aí, quem vai manter o sangue lá dentro é essa musculatura. Então, a musculatura é extremamente importante. A gente está ensinando o nosso aluno a movimentar, a deixar essa musculatura mais tônica e forte possível. Por quê? Porque ela é realmente essencial para o nosso prazer. Então, o clitóris ele entra em ereção, o músculo vai manter esse clitóris ereto, e quanto mais sangue eu tiver lá dentro, mais sensibilidade eu tenho. Então, a nossa mestra, né, a Paula, ela sempre fala que sangue é prazer. Então, quanto Sim, mais sangue, mais mais prazer a gente vai prazer. ter. Exatamente. Então, ele é extremamente importante. E tem mulheres que, como os homens, também têm disfunção erétil, Paula. Por quê? Porque como é toda uma musculatura, tem todo o envolvimento de sistema nervoso central, a mulher também vai ter uma disfunção erétil. Porque às vezes ela não está com a parte de excitabilidade normal, o desejo dela também não está normal. E acaba que vai interferir na parte muscular também, na parte que manda a informação para o nosso órgão sexual e na parte da musculatura. Então, é extremamente importante a gente ver o que essa aluna, essa paciente, né, ela está apresentando para que a gente possa tratar da melhor forma possível. E tendo Sim, conhecimento desse grande desconhecido, é. é muito mais tranquilo. Né? E é um grande Sim, desconhecido porque acho que ninguém de uma forma natural. não, não, lamentavelmente. E o que eu falo sempre é, né, nas lives e tudo, eu digo, pessoas, mulheres e homens têm fisiologias, né, diferentes. O homem, ele se excita rápido, ele é visual, ele tem uma ereção rápida, né? A mulher não. Sim, sim. A mulher precisa, né, de mais tempo, ela precisa de mais estímulos até que ela fique excitada, até que o clitóris fique entumecido e que ela realmente queira ser tocada, porque é um órgão extremamente sensível. Né? Eu falo para os homens, eu falo, nossa, imagina você levar a dentada na sua glande, né? Uhum. Agora você imagina isso duplicado que em sensibilidade que é o clitóris. Aí fala, Exato. ah, mas eu não sabia. Pois é, porque você vê lá o filmezinho o pornô e acha que toda mulher gosta de apanhar no clitóris, enfim.
né? Aquelas coisas que a gente fala. E uma coisa que você colocou, Priscila, que é fundamental, e é a abordagem que eu tenho feito, né? Esse posicionamento que eu tenho realizado já faz um tempinho, é a questão sistêmica. Porque não adianta, por exemplo, a mulher apresenta uma disfunção sexual, não tem causa disso, né? Porque hoje, Sim, lamentavelmente, a grande maioria não vai dizer dos terapeutas, mas dizer, da medicina, do ginecologista, né? Ele vai olhar o sintoma. Você chega lá, tô com uma dor de cabeça, toma aspirina. Ok? E a gente tem que ver qual é a causa, né? Olhar para a pessoa como um sistema. O que está acontecendo com ela, né? Em que momento isso começou a acontecer, por conta de quais situações, para que a gente possa tratar a causa e acabar com o sintoma. Né? Mas para isso a gente precisa ter sim. o conhecimento e ensinar para as pessoas o autoconhecimento. E é impressionante a quantidade de mulheres. Chega a me doer quando falo, né? Porque elas não têm a menor ideia Uhum, de que o clitóris é interno, de que o clitóris é o órgão do prazer. E aí os isso. homens fazem aquela cobrança horrorosa. Nossa, mas você não tem orgasmo quando tem penetração? Eu falei, gente, o prazer ele está no clitóris, sabe? Isso não é um filme, né? Sim. Mulher nenhuma gosta de homem britadeira. Uhum, Tem uma, né? Tem toda uma questão envolvendo isso. Então, quer dar prazer de verdade é o clitóris, mas não é sim. chegar aí, né? Que nem essas paqueras hoje assim, efêmera. Oi, tudo bem? Eu brinco muito, né? O sujeito chega, dá um beijo na boca, aí ele vai, aperta o Tá seio, acha que pronto. é buzina, né? Aí, exatamente. Aí ele vai, enfia a mão aperta a boca, Sim, sim. né? Que tolo, né? E aí, Priscila, eu Tá queria te cortando pedir um também pouquinho, para mas dá para falar. entender. Tá a minha conexão, né? Eu tô no 4G, aí de vez em quando o Wi-Fi falha, vai pro 4G, volta no saco. Queria que você falasse pra gente, por favor, sobre essa parte interna do clitóris, né? Que são os bulbos, as perninhas, né? Porque eu já mostrei várias vezes, mas as pessoas ainda Sim. têm dificuldade de entender como é que isso se posiciona no canal vaginal, por que que o ponto G bom, as pesquisas que eu tenho visto hoje, né? Eu falo para as pessoas, gente, o ponto G, ele existe. Tem essa partezinha que você acessa no seu canal vaginal, mas ele não necessariamente é responsável pelo seu prazer. Dentro do canal, o que eu aprendi e o que eu vivencio na prática comigo e com outras mulheres é o que a gente aprendeu lá do ponto A, né? O ponto lá da deusa, que esse Sim, que é o legal. sim, sim. Saudades também, Mari. E vou falar um Esse pouquinho que está então sobre isso travando. também. Então, é como se fosse aqui, né? Os nossos dedos, certo? Aqui está a glandezinha do clitóris, meu dedo aqui, minha unha colorida é glande. E aqui estão os bulbos, tá? E esses bulbos, eles entumecem, eles crescem. E quando a mulher mexe a vagina, quando o fisioterapeuta pede, né, contrai a vagina, esse músculo ele tem que se movimentar para a gente saber se essa mulher não está tendo uma disfunção funcional, né, da musculatura. E então os bulbos estão aqui e os corpos cavernosos eles vêm dos lados. Então é essa mesma conformação, é bem simples, é como no homem também, é bem igual. Dentro, e daí olha só, o clitóris mesmo, ele ainda faz a voltinha aqui por baixo da vagina, na entradinha da vagina. Então nós temos aquela nossa técnica, né, da meditação do arco-íris, onde a gente faz exatamente o caminho desse clitóris para desenvolver esses tecidos eréteis do clitóris, esses músculos Sim, sexuais. sim, Entrando na ter a vagina, sensibilidade. toda mulher tem ímen. Toda mulher tem ímen. Então, uns rompidos, outros não rompidos, outros semi-rompidos, mas o ímen ele está ali.
Então, para fora do ímen, musculatura sexual, para dentro do ímen, já a musculatura dos elevadores do ânus, que são tão importantes também quanto essa musculatura sexual. Então, elevadores do ânus, eles fazem realmente a elevação da nossa vagina. E aí, tendo essa elevação, é muito mais fácil também do orgasmo. Então, isso na parte de baixo da nossa parte de cima. A uretra lá por dentro. Eita, travou Ela e é a agora nossa voltou. uretra lá por dentro. E essa uretra, ela é a responsável pela nossa lubrificação interna. Então, tem ainda muitas pessoas que acham que a nossa lubrificação vem das glândulas de Bartholin, vem das glândulas de Skene, mas essa lubrificação externa, ela é realmente para preparar para uma penetração, porque a lubrificação interna que vem da uretra, ela que é importante e ela que vai deixar esse canal vaginal confortável para penetração. Então, quando nós temos uma mulher com uma disfunção de desejo, que ela não consegue entrar no gráfico sexual, como é que essa mulher vai ter prazer na penetração se ela vai ter dor? Porque ela não vai ter lubrificação. Sim. E aí fica dependente de um lubrificante, fica dependente de um guspe, fica dependente de um monte de coisas, né? E tem outros fatores hoje que trazem também uma dificuldade de lubrificação. E é justamente a depilação a laser. Então, a depilação a laser, ela pode danificar as glândulazinhas. Então, a gente tem sempre que escolher um profissional muito bom que esteja aplicando essa depilação, porque eu já tive as minhas glândulas queimadas. Então, assim, uma complicação bastante grande. E agora que eu estou começando a recuperar mais essa lubrificação externa, porque demora para o corpo cicatrizar. Sim. Então, Gente, tô chocada. Não, é, a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Até com com, tudo. com uma gilete, uma depilação a cera, coisas que aparentemente são triviais, né? Sim. Mas é o modismo, né, da depilação com laser, a gente, não, vai facilitar minha vida, né? Eu não vou precisar mais ficar Facilita, escravo da depilação. Mas mas se for tem mal sempre. feito, olha o preço. Então, se o aparelho estiver descalibrado, então a gente precisa escolher sempre um profissional que a gente possa confiar no aparelho, possa confiar no, né, no profissional que está fazendo. Então, assim, depois que eu tive queimaduras, né, na parte externa e também na parte interna, foi um problema bem grande. E agora que eu vou voltar a fazer, mas agora eu vou fazer com a profissional aqui da minha clínica mesmo, porque como eu tinha, quando eu fiz o pacote com a outra profissional, eu ainda não tinha ninguém na clínica que fazia. Então agora eu tenho alguém em quem eu posso confiar, que eu sei que o aparelho vai estar bom. Não estou fazendo só propaganda da clínica, porque eu acho que Não, nem tem muita claro. gente de Ponta Grossa. Não, mas Mas com certeza. a Eu gente falo, tem que cuidar. claro, Às vezes a nós, gente procura preço, mas o preço sim, às vezes é mais caro, né? com certeza. Eu falo, nós, terapeutas, não importa a área que a gente atua, a gente tem a responsabilidade social. Me Sim, indica, eu só indico quem eu já conheço, né? Por quem eu já passei, sim, porque sim. você pode até ter boa vontade, pode até ter uma boa referência, mas se não experimentei no meu corpo, se o serviço não foi feito em mim, vai que, né? É verdade. É bem complicado. Complicadíssimo. Bem Muito, muito complicado. mesmo. Ainda Não, mais numa luto pra região caramba. íntima, né? Exatamente, exatamente. Não, qualquer coisa, gente. Até, mas qual é o sabonete íntimo que você usa? Qual é o. Cada um é Uhum. cada um, né? Sim, Assim, não dá para você formatar todo mundo. Tem aquelas coisas que são óbvias. Você não vai passar. Não, vou clarear minha vagina, então vou passar. Minha vulva, vou passar água sanitária, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso. Agora, essas fórmulas mágicas que a gente vê na internet. Gente, o YouTube tá tem que cheio de cuidar. fórmula mágica. Tem que cuidar mesmo. Nossa, Que é complicado. É nossa, complicado e traz complicações. Então, muitas, esse é um muitas. cuidado muito grande que a gente tem que ter e tem que estar orientando. É realmente essa responsabilidade social, né, Paula?
Claro, Então, lógico. então lá dentro, a área G, eu estava falando, acho que travou o teu na hora que eu estava falando É, que travou. as pessoas falam de um ponto, né? É porque a nossa Sim, sexualidade ele é tão limitada que a gente se contenta com um pontinho e com uma glandezinha. pois é. Então dá para a gente desenvolver toda essa região que é extremamente importante para o nosso prazer, para a nossa lubrificação, para que a gente tenha cada vez mais conforto, prazer e bem-estar com as nossas relações, né? E sempre trazer que a nossa vagina, a nossa vulva, ela é muito sensível. Então, como você falou, né, do homem britadeira, né? Então, tem toda essa questão de cuidar dessa região, né? E a gente, às vezes, gosta de um sexo mais forte, mas também tem que ter um cuidado, porque senão pode complicar. Sim, com certeza. Com certeza. E o povo quando eu falo britadeira, eu sempre brinco, né? Eu falei, gente, o problema não é gostar de uma pegada mais forte, ou mais rápida, ou mais intensa. O problema é que a grande maioria dos homens acha que quase todas as mulheres ou todas as mulheres só gostam disso, né? E não é assim que funciona. A melhor que me lembro muito do Joseph falando na formação e da Paula também é pergunta, como é que pode melhorar, né? E as Exato. pessoas querem uma adivinhação, né? Elas acham que vão fazer o download do que o outro quer, né? E não vai funcionar. E aí os relacionamentos ficam o quê? Uma porcaria, né, gente? Porque ninguém se comunica, ninguém fala, ninguém sabe. Na verdade, eu acho que vai até mais além, né? As pessoas não sabem o que elas gostam, o que Uhum. elas querem, em consequência, não tem, é impossível Exato. comunicar isso para o parceiro Exato. ou para a parceira, né? Não tem Esse como. que é o grande complicador, né? Porque ninguém se conhece. Então, a partir do momento que a gente vem para um trabalho de sexologia somática, para um trabalho corporal, a gente tem essa obrigação, né, Paula, de Sim, ensinar a pessoa a escutar o seu corpo. Porque a gente foi sim, tão dissociado do nosso corpo que a gente esqueceu de escutar ele. Então, quantos relacionamentos abusivos existem por causa dessa falta desse conhecimento, dessa falta da gente estar dentro da gente mesmo? Então, você fala isso o tempo todo. sim, a partir do momento que a gente está conhecendo, está conseguindo entrar dentro da gente, ser dono do nosso corpo de novo, a gente começa a mudar muitas coisas. A autoestima muda, a autorrespeito muda, amor muda, né? Fica tudo muito mais gostoso e muito mais bonito para o Sim, casal, né? Não é só para uma pessoa, né? Porque um relacionamento é sempre o par, né? E o par tem que estar satisfeito. E para ter essa satisfação tem que ter comunicação, tem que sim, ter conhecimento. sim, sim, com certeza. Eu falei isso esses dias. Ou semana passada, não lembro. Eu falei, gente, sem autoconhecimento, você não tem autoestima. Sem autoestima, você não tem autoconfiança. E Sim, aí, uma pessoa sem a autoconfiança, ela é uma presa para relacionamentos abusivos, exato. porque ela aceita qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom, eu tenho que me submeter, eu tenho que me subjugar. Ontem eu falei aqui no canal sobre o outro lado dos fetiches, né? O lado sombrio, e explicando. Eu falei, gente, eu não sou contra, não é nada disso, né? Adultos dentro do consentimento, Sim, consciência, cada um faz o que quer. Mas exato. aí a questão, como é que você se sente fazendo isso, né? O que que você sente Uhum. depois? E o curioso foi que depois da live, que foi ontem de noite, e hoje, várias pessoas vieram conversar comigo. Ah, eu realizo o fetiche do meu marido, da minha esposa, mas eu detesto, eu odeio, eu me sinto péssima, aquilo é horrível, nossa, eu me sinto vazio, vazio, eu quero me separar. E eu falei, gente, mas que coisa, né? E isso é o quê? É falta de autoconhecimento, falta de autoconfiança. É a falta do. Eu não gosto dessa palavrinha que é muito moda, né? Mas ela ilustra bem. É a falta do tal empoderamento, Exatamente. né? Porque você aceita qualquer coisa. Ah, ele é meu marido, ah, ele é minha mulher, então tá. Uhum. Hoje, Vou inclusive, vi fazer. uma moça hoje falando comigo. Não, meu marido agora ele só quer se relacionar comigo se for a três. Eu, ele e outra mulher. Se eu disser não, a gente não transa e ele fica dias sem falar comigo. Sim. Eu falei, olha.
seu marido precisa de terapia, né? Fato. Sim. Mas é aquela história, ele só vai fazer se ele quiser, né? Ele não tem como arrastar o indivíduo. Ela falou, vamos separar. O que eu vou dizer para ela? Eu falei, pensa, né? Avalia, vai com calma, não, Sim, não é sim. assim, né? Mas o quanto que a gente é vítima dos relacionamentos abusivos por falta de autoconhecimento, falta de autoconfiança, né? Falta. E quando a gente tem autoestima, quando a gente se Sim, respeita, a gente sabe qual é o limite. Então, se ela, provavelmente ela foi numa relação a três porque ele exigiu, mesmo sim, sem ela querer, ela acabou indo. E sim, aí aquilo começou a se tornar muito mais sem limites. Então a gente sempre tem que estar muito dentro da gente para saber o que realmente está fazendo bem para o nosso corpo. Porque no nosso corpo ficam marcas, ficam cicatrizes, né, sim. nas células. O que não faz Traumas muito bem para a difíceis de gente tirar. é muito difícil. Então é bom começar a escutar de novo o que esse corpo tem a dizer, porque ele é extremamente sábio. Hoje eu estava atendendo uma paciente, ela não é uma paciente de sexualidade, mas ela é uma paciente da microfisioterapia. E ela falou assim, doutora, eu não consigo mais me relacionar com o meu parceiro. E eu falei, o que teu corpo está te dizendo, fulana? Ela me falou assim, que eu não admito mais certas coisas. Então, né, quando a gente chega nesse ponto de conhecer e de saber o que é bom e o que não é bom, e o que eu vou consentir e o que eu vou permitir, aí as coisas começam a entrar numa maturidade muito melhor, né? Muito maior Com certeza. do que Sem aquele dúvida. sem nada de base, né? E você Sem falou dúvida. algo de se conhecer e de se amar, né? Hoje eu estava dando uma entrevista, meio-dia, numa rádio, e um dos ouvintes ele falou assim, que a gente tem que cuidar do jardim da gente para a borboleta vir para o nosso jardim. E não ao contrário, não sair caçando Sim. borboleta sem cuidar do que a gente tem, né? É o que Então, as pessoas fazem, né? Lá em exato. casa, mas é isso. É isso. E É, aí, eu queria te pedir para falar de um outro tema, um outro tema polêmico, que é ainda um enevoado para a grande maioria das pessoas. E assim, muita gente me pergunta, a minha resposta é: isso é uma adequação, isso é uma adequação forçada da sexualidade feminina à sexualidade masculina, que é o squirting. Porque quem ejacula é homem. E aí, uhum. e aí vira cobrança em cima da mulher mais uma vez. Nossa, mas eu vi no filme a mulher do meu amigo, a namorar ficante do meu parceiro, eu não sei o que, né? E aí você pode falar um pouco sobre isso pra gente, por favor, dar uma elucidada? Então, assim, eu nunca tive, não sei se eu tenho curiosidade de ter, mas assim, eu já vi pessoas que conseguem que conseguem ejacular. E essa ejaculação feminina, ela vem junto com o xixi, muitas vezes, porque esse assoalho pélvico ele fica muito forçado para fora, né? Quando a Uhum. mulher ela ejacula, força um pouco a musculatura toda para fora. Então, às vezes vem um pouquinho de urina, mas não é tanto urina. É muito líquido mesmo. É bem interessante esse líquido, porque ele contém inclusive PSA, que é o hormônio, que é o que tem na próstata do homem. Olha só que interessante. Por isso que muitos pesquisadores falam que mulher também tem próstata. Porque nesse líquido a gente consegue colher o PSA da mulher. Olha Essa eu que não sabia, interessante. não. Acabei de descobrir. É, Sim. assim, eu sei da questão da urina e tudo mais, né? Já tive algumas estudantes, assim, e não tem uma regra, né? Ela Não. pode ter uma ejaculação acompanhada do orgasmo, pode ter orgasmo sem ejaculação, ejacular depois do orgasmo, ter orgasmo e Exato. ejacular e não ter orgasmo, e Então por aí vai, é uma né? facilidade de algumas mulheres. Então, Exatamente. assim, se nesses 20 anos eu conheci 4 pacientes minhas que conseguiam fazer isso, foi muito. É realmente uma pessoa que consegue se estimular mais, estimular provavelmente melhor essa área G, que vai conseguir fazer essa expulsão, porque ele é um líquido que vem também da bexiga, não é um líquido e que sai pela uretra por dentro da uretra, por dentro da vagina, porque a mulher ela não tem um esfíncter urinário inteiro.
Não é redondinho igual no homem, que circula a uretra. Na mulher é um semi-esfíncter. O resto se comunica, uretra e vagina. Então, ele é um líquido que é realmente fabricado dentro da bexiga, dentro dessa uretra e que vai sair, não dentro da bexiga, desculpe, que dentro da bexiga é só xixi. Mas, assim, eu não sei, as pessoas estão se cobrando isso, né? Sim, Eu quero chegar a fazer. Eu não tenho uma técnica que vai te ensinar a fazer isso, né? É um conhecimento é, seu que você tem que ir desenvolvendo. Então, exatamente. é Virou complicado. uma paranoia, uma cobrança, né? E eu falei, gente, se preocupa, né, com o seu autoconhecimento, com o seu Sim, prazer. Se exatamente. você ejacular ou não, beleza, ok, ejaculou, conseguiu, ótimo. Não, também. Não é isso que faz você ter mais ou menos prazer, não é isso que faz Uhum. você ser mais ou menos mulher, É. né? Mas virou assim uma coisa de modinha e que tá detonando a autoestima de muitas mulheres, porque assim, o meu parceiro falou que sei lá quem faz, que ele viu não sei aonde, e aí começa a história da comparação, eu não consigo, mas ela consegue, né? Quer dizer, já Uhum. não basta tudo que existe, né? Fulana é mais Exato. bonita, é mais magra, é loura, é mais alta, é menos isso. É com Sempre pelo tem, e sem né? pelo? Nossa, tudo é motivo para comparação, para reclamar. Sim. Nossa, mas você tem pelo, mas você não tem, seu clitóris é maior, o dela é pequeno. Eu falei assim, olha, cada um é de um jeito, né? Senão ia ser todo mundo padronizado, porque é produção em massa, né? Tá Exato. lá todo mundo igualzinho e não precisava estudar, né? A gente não precisava estudar anatomia, Sim. fisiologia para descobrir a fundo do ser humano. E como as mulheres ainda são sempre, né? é, maltratadas, né? Ainda, né? Por conta Elas se dessa maltratam, né, por não ter esse também. conhecimento e não saber se posicionar nesses limites, né? Não Sim, saber assim, fulano, ela é ela, eu sou eu. Eu sou assim, ela é assado. Então a gente precisa começar a se posicionar melhor, a ter essa autoestima e se posicionar. Mas aí, Paula, vem essa grande questão, né, que você estava trazendo. É, esses padrões que se criam na sexualidade, nas nossas vidas, esses preconceitos que começam a surgir e que se transformam em tabus. E tudo que é crença e tabu vai limitando cada vez mais o ser humano. Para que tanto padrão nessa área da sexualidade? Porque o meu pênis tem que ser imenso, porque a minha vagina não pode ter lábios grandes. Gente, isso são padrões e padrões limitantes, né? Como urge as pessoas virem para os nossos consultórios, né? É urgente isso, porque elas sim, sofrem com essas limitações que elas têm e que elas criam por causa desses padrões. Então a sim. gente precisa urgente trabalhar o corpo dessa pessoa para que ele se expanda dessas coisinhas pequenininhas, né? Porque para mim isso é uma coisinha tão pequena e que acaba atrapalhando tanto a vida de uma outra pessoa a Sim. ponto de trazer, né, de destruir uma autoestima. Sim, destrói a autoestima, destrói relacionamento, destrói tudo, né? E Sim. é um desespero, esse padrão é engraçado, né? Ele ataca muito as mulheres, né? E é impressionante como também ataca os homens. Muitos homens vêm falar comigo, mas vem cá, eu comprei uma bomba peniana, meu pênis vai crescer? Você conhece algum creme, algum Uhum. gel? Aí eu falei, gente, você jogou dinheiro fora, entendeu? Eu lamento. Você Sim. manda, faz um hacking para o dinheiro que você torrou, porque Uhum. você não vai arrumar nada com isso. Não Não, mas eu arruma. só tenho X centímetros. Eu falei, gente, por que a pessoa. Não é uma crítica, tá, homens? Não é. Mas assim, por que a pessoa se dá o trabalho de pegar uma fita métrica e medir o pênis? O que se passa na cabeça de um homem quando ele mede o pênis? Não, mede X centímetros. Aí ele fala, cara, ele dá prazer para minha parceira, eu tô feliz, né, com o meu desempenho, tá tudo funcionando, não, eu tenho que medir, né, Uhum. eu tenho que ficar comparando. E isso cria uma paranoia na cabeça dos outros. E Uma cria mesmo. paranoia. Cria mesmo. Tem Muito, né? muitos homens que têm essa fixação. É porque Muitos. a sexualidade masculina ela é muito focada na genitália, né?
A gente acha que a nossa sexualidade ela foi mal desenvolvida, e foi mesmo, né? Mas, gente, eu tenho dó dos homens. Eu tenho realmente dó, porque assim, eles não podem sentir prazer no mamilo porque eles são gays. Eles não podem sentir um prazer no ânus porque daí ele já vai gostar de outra coisa. Gente, eles têm o corpo deles completamente anulado por causa dessas questões, né? E o É corpo, verdade. ele é um corpo só, que precisa ser desenvolvido de uma forma integrativa, de uma forma integral, para que ele possa ter esse prazer e para que ele possa dar prazer também, né? Ter Não, mais com satisfação. certeza. Não, e é incrível, assim, quando eu tenho algum estudante, enfim, algum cliente, que fala, não, mas eu gosto de toque no ânus. Aí eu tenho vontade de dar um beijo, um abraço, e assim, nossa, palmas para você que está se permitindo conhecer novas formas de prazer. Porque, Exato. gente, eu já atendi pessoas, você certamente também já atendeu homens, que falam assim: você vai fazer uma liberação anal, né? Uma liberação anal, desculpa. Você vai fazer qualquer tipo de toque, né? Por exemplo, no curso que eu dou para casais, né? Sexo tanto para casais. E aí eu ensino alguns tipos de massagem, algumas manobras. E aí, quando chega nas nádegas, o sujeito fala assim: não, aqui não. Aí eu falo assim: tá, ninguém vai fazer nada com você, fica tranquilo, ninguém vai fazer penetração com você, mas por que não pode fazer um toque, uma massagem? Não, porque eu sou muito macho, aqui é via de mão única, entendeu? Aqui não tem essa, não, que eu sou macho pra cacete. Aí eu falo, mas meu Deus. Aí a mulher olha pra mim e fala assim: fazer o quê, né? Fazer o quê? Eu falo, onde é que você sente prazer? No pênis. Aham. Eu falei assim, tá, você já experimentou receber um toque na orelha, por exemplo? Como assim? A orelha não Aham. serve para isso. Tá, e alguém já, por exemplo, a sua parceira já tocou os seus pés, né? Ela já, por exemplo, já chupou o dedo do seu pé? Pra que isso? Isso é nojento, pé nojento. Bom, gente, ok, beleza. Então vamos fazer a massagem genital, que é só isso que existe na sua vida. Né? A Tá pessoa se tudo certo, fecha né? de uma forma e aí fica nessa paranoia, enquanto outras pessoas, né, graças a Deus, têm um universo de prazer a descobrir, né? E é tão Exato. bacana, eu me lembro de um caso, eu sempre comento sobre ele, que eu atendi um senhorzinho já com, ele já devia ter uns 70 e poucos anos, e ele não tinha próstata, já há 10, 12 anos, sei lá, Uhum. e na cabeça dele a vida tinha acabado, né? Ele estava esperando morrer. Sim, Vou sim. morrer, tô esperando a morte. Porque a esposa dele também na mesma faixa etária, já não queria mais saber de sexo, para ela estava tudo bem, tô fazendo crochê para os netos e tá ótimo, né? E ele tinha vontade de se relacionar, ele queria sentir prazer. E aí fizemos as sessões, e quando ele descobriu, quando ele entendeu que ele poderia ter prazer e ter orgasmos sem ereção, sem ejaculação, ele chorou. E eu falei, gente, essa cena é a mais bonita que eu já vi na minha vida. Uhum. Porque a pessoa, ele falou assim, ele gritava assim: eu estou vivo, eu não morri, eu não estou morto, eu não estou morto. E é incrível, mas para que a pessoa chegue nesse estágio, ou ela vai pelo desespero, como foi dele, Sim, tipo, vou tentar a última coisa que eu né, que tem por aí, vou ver eu o que tenho eu conhecimento. consigo, Sim. né? Ou eu vou morrer em vida. Joga a terra que eu já morri. Reza a missa Uhum. pela minha alma, porque o corpo já foi há muito tempo. Né? É bem assim. É bem E assim. isso é muito triste, gente, porque Sim. eu falei desse senhorzinho que já tinha 70 e tantos anos, mas isso acontece com homens de 25, de 30, que se não tiver uma ereção lá, que se der uma martelada no pênis ele não quebra, ele acha Então que não tá tá bom. funcionando. Não tá bom, E não tá aí é bom. um outro padrão da nossa educação paupérrima, né, Paula? Porque Pô, quem disse que sexo tem que ter penetração? Quem disse isso? Quem ensinou isso, pois é. né? A sexualidade ela é muito mais do que uma penetração. Ela é muito, nossa, a troca cognitiva que existe numa relação, às vezes ela é muito mais prazerosa para os dois do que simplesmente uma penetração. Sim, com Então, certeza.
A gente precisa ir desenvolvendo isso. E foi ensinado para o homem que ele tem que penetrar e foi ensinado para a mulher que ela tem que ser penetrada. Então, muitas mulheres também não ficam satisfeitas quando os seus parceiros não têm ereção, porque ela tem aquela crença, aquele preconceito que ela tem que ser penetrada. E Exatamente. não é assim. Nem um E pouco. isso afasta as pessoas umas das outras, né? Isso acaba com a conexão de qualquer pessoa. Sim, E isso eu de qualquer casal, né? Então, ali tem um complicador bem grande. A gente tem que sim. crescer muito sexualmente falando ainda. Tem Ainda tem muito muita do que ser. estrada. Muita estrada. Tem muito. Eu falo para a minha audiência, eu falo, gente, vamos sair desse lugar que a gente aprendeu, né? Sim. Não vamos falar preliminar, porque o sexo ele já começa na Uhum. intenção, né? Então, se eu quero me relacionar sexualmente com aquela pessoa, quando eu estou dando um beijo na boca, fazendo uma carícia, eu já estou começando. Porque a preliminar dá sempre aquela sensação de que eu estou preparando o terreno, estou fazendo um trabalho de base ali para a Uhum. cereja do bolo, que é a penetração. E aí, Sim. se isso não acontece, ou se isso por algum motivo não é satisfatório, não teve sexo. Exato. Não meti, né? Falando vulgarmente, não meti, então não tem, não transei com ela. Não, você fez tudo. Você beijou, abraçou, apertou, fez sexo oral, fez tudo, mas não teve a penetração, então não transou. Exato. E uma Gente, outra coisa que a gente tem que desmistificar é o sexo oral. Né? Porque ele não é uma preliminar. A gente tem que parar com não! isso. Sexo Sexo é oral, sexo, sexo é gente! Pelo amor sexo. de E às vezes a Deus! gente pode ficar só no oral, que vai ser tão bom quanto. Vou Às te vezes vai ser dizer, até melhor do que uma penetração. Então a gente tem que parte 10 vezes. Se a pessoa souber fazer direitinho, é até melhor. Porque, ó, vou te falar, bem assim, não né? É bem é? Porque, cara, a vulva é uma boca, né? Se você isso. olhar, é uma boca. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um beijo na boca. Como é que você beija a tua parceira? Né? Você dá um beijo com calma, com tranquilidade, um beijo mais quente, ou enfim, você vai fazer aqueles movimentos gostosos na boca, a mesma coisa na vulva. Não é falar Uhum. em árabe, né? Tem até uma paródia aí, Fernanda, eu vou falar em árabe na sua vulva. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso! Não faça isso! Né? Fica aquele. É horrível, gente, é horrível. Né? A não ser Exato. que a pessoa tenha conhecimento prévio do gosto da parceira, mas normalmente a gente tem que ir com mais delicadeza, até entender como é que aquela mulher funciona, o que ela gosta. Agora, na primeira vez, você vai bancar lá como é que é? O descontrolado? A brincadeira. É, e aí, obrigada, foi um prazer te conhecer, mas, né, não Já fala deu. comigo nunca mais, né? Peraí que tem Sim. uma pergunta aqui. É normal sentir prazer com o parceiro quando o pênis não está totalmente ereto? Pois eu sinto e acho melhor, pois quando o pênis está muito ereto, sinto dor. Então, dor não é normal. Como que é o nome dela? Márcia. Márcia Sandra, dor não é normal, tá? Mas é normal também você sentir prazer quando o pênis não está completamente ereto. Então, vai procurar ver o que é essa dor, tá? Porque dor na relação é sempre uma limitação de prazer. Existem vários tipos de tratamento, né, hoje para tirar dor, com os profissionais da sexologia somática, com fisioterapeutas pélvicos. Então, busca alguma coisa para tratar essa tua dor. Mas o pênis do parceiro estando de qualquer grau, dá para penetrar e dá para sentir prazer. Então a gente tem que começar a melhorar tudo isso na nossa cabeça primeiro, né? E aceitar. O homem aceitar o grau de ereção que ele está tendo, seja qual for, e a mulher aceitar ser penetrada. E se ela não aceitar ser penetrada, ter toda essa conquista, né? Ter toda essa conversa e ter todo um jogo de cintura aí nessas questões. Sim, diálogo. Gente, o Instagram, ele dá 1 hora de live. Então, nós temos ainda 6 minutos. Então, aproveitem a consultoria gratuita 0800, perguntem que a hora é agora, ok? Porque depois, no consultório da Priscila, no meu consultório, a gente cobra, tá bom? Porque a gente trabalha, tem boleto para pagar, hoje é dia primeiro, É verdade. entendeu?
cheio de conta. Né? Ainda mais veio a história da quarentena e o online ficou uma coisa, e você falou, não tenho nada que fazer, meu Deus, vou pagar, vou comprar. Mercado Livre foi uma festa, né? Agora Foi. vem os boletos. As Então contas. aproveitem esses minutinhos. Eu estou brincando, mas aproveitem para perguntar, coloquem as suas dúvidas, mas a gente responde depois também com muita boa vontade, com muito carinho, porque É verdade. eu tenho certeza que a Priscila, ela é como eu, né? Trabalhar com sexualidade, gente, seja na parte psicológica, na parte física, é, é um desafio. Sempre é um desafio. Sempre é um E desafio. né, é um sacerdócio, gente. É um sacerdócio. Você tem que ter uma dedicação, você tem que ter um amor pela sua profissão que equivale mesmo a, sei lá, ao professor, ao médico, enfim, porque tratamos De novo, vamos esperar. Aí, bom. com pessoas com questões muito profundas, né? Às vezes a pessoa chega para Exato. você, ah, não, eu, sei lá, eu acho que eu não tenho um orgasmo legal, né? Eu queria ter um orgasmo melhor. E quando você começa a entender, você vai descobrir um problema gravíssimo, às vezes uma coisa horrorosa, um abuso, um estupro, sei lá o que, na vida dessa pessoa, e a gente tem que ter muito tato para lidar com ela, né? Muita gentileza. E quando você toca no corpo, Beijo. com respeito, né? A consciência, o Tem consentimento, tudo isso. Então, nós sempre vamos receber todos com muito carinho, com muito amor, né? Que é o que a que gente faz e é o que a gente gosta, é né? verdade. Hoje eu E tenho acho que aí, mais umas 30 mensagens para responder ainda por causa da entrevista. Então, assim, podem ficar bem à vontade para perguntar, porque a gente vai estar respondendo sim. E é isso, realmente isso, né, Paula? É um sacerdócio a sim, nossa é um profissão, é sacerdócio. linda, mas faz a Sim. gente muito feliz, né? Sim, e nunca parar de estudar, né? Porque tem sempre uma novidade, tem sempre uma pesquisa nova, né? Sempre se atualizando, né? Ah, não sei tudo. Bom, primeiro que em profissão nenhuma a gente sabe tudo, né? Isso não existe, isso Aham, é uma lenda, é uma mentira. E sobretudo em relação ao corpo humano, que a gente está sempre avançando em pesquisas, graças a Deus, né? é Aí, verdade. Pri, coloca aí o seu Instagram para a galera seguir. Povo, siga a Priscila, por favor, tá? Interajam, perguntem, tá? Desculpa meu erro geográfico, Ponta Grossa no Rio Grande do Sul, né? Não, é no Paraná, do ladinho de Curitiba. Então, foi o que eu disse, Paraná, entendeu? Só para saber se você estava prestando atenção. Tá, confundi com Pelotas, que eu também acho que é no Rio Grande do Sul, né? Mas também não sei, não tenho Pelotas é Rio certeza. Grande do Sul. Então, ó, Perfecto Underline Sexualidade, telefone da Priscila, doutora Priscila Calil, tá? Sigam, consultem-se com ela. E, mulheres, me perguntaram aqui sobre o pompoarismo. No Rio, eu já indiquei a Andréia, lá no Sul, né, lá no Paraná, falem com a doutora Priscila, porque não comprem cursos de pompoarismo pelo WhatsApp, não façam isso, não comprem. Ok? É bem Não complicado. é. Tem que ter conhecimento. Eu lancei um cursinho online agora, mas ele não tem nada de contrai e relaxa. Ele é um curso que chama Pompoar Connection, Paula, e ele tem a pegada dele é trazer conexão para essa mulher, porque o Sim, contrai e relaxa, o aperta e solta, gente, para mim não existe nada mais pobre do que isso. A gente precisa estar vendo realmente como é que a gente vai fazer. E para contrair e relaxar tem que procurar um profissional. sim, com Então, certeza. vem para o meu consultório e o curso online ele está bem, ele é muito teórico, ele traz toda essa parte anatômica, o que, que é importante a pessoa estar conhecendo nela, não simplesmente estar fazendo um exercício que muitas vezes é só para o parceiro. É, Então, a gente precisa ter esse outro jeito de tratar essa região íntima para que a gente possa nos respeitar. Isso é um autorrespeito. Então, sim, sim, sem cuida com o dúvida. curso. A gente tem que cuidar com o curso que a gente vai comprar, porque senão fica muito
eu faço. E tem outros pelo Brasil também. Você procura